Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver a última coisa dessa nossa recuperação. Vou falar com vocês sobre algumas palavrinhas que elas se tornam meio complicadas para entender, mas no final elas são a mesma coisa. BIOS, Setup, CMOS, o que é isso? GPT, MBR, que é algumas coisas que estão vinculadas ainda com o HD, mas eu vou trazer para cá só para a gente falar disso. Então vamos lá. Essa tela preta que vocês estão vendo aí, o que é isso? O que está dizendo nessa tela? O que a gente pode entender? Aqui lá em cima ele fala quem é que faz isso, né? O nome disso, LSEG, copyright, e tudo mais, tá? E aí ele dá algumas informações aqui, né? Olha só, processador, qual é o processador, a questão de teste de memória, né, com o slot mesmo de memória, né, o pente de memória, para ver se está tudo ok, e algumas informações também de memória, o DDR400 e tudo mais, e mais outras informações de conexão. Aqui é uma imagem antiga, né, antigamente os HDs eram conectados às entradas IDEs, aí ele fala, na IDE tem um DVD, lá na outra entrada IDE tem um drive de CD, certo? Então, são algumas informações daquele momento daquela máquina. Então, a BIOS, né, essa palavrinha aí, que a gente vê aqui na parte de cima, a gente vê aqui, né? O que é essa BIOS, pessoal? A BIOS, ela é um software, que a gente pode chamar de firmware. Qual a diferença, então, professora, de um software para um firmware? Um software é bem maior, tem muito mais complexidade, né? Um sistema operacional, um Word, um jogo, eles são considerados softwares e hoje a gente conhece como apps, né? Aplicativos. Já o firmware, ele vai ser um software menorzinho e tem poucas funções. Um firmware, pessoal, ele está onde, professora? Por exemplo, micro-ondas, que você tem algumas funções ali que você vai colocar o horário, algum tipo de funções, né? Dentro daquele dispositivo eletrônico, está no ar-condicionado. Então, é um software, um programa que ele está dentro de uma memória chamada memória ROM, que já vem de fábrica, né? Esses comandozinhos para que a gente possa gerenciar ali aquele dispositivo eletrônico. Então, a BIOS, ela também está presente em um computador, ela vai ficar dentro da memória ROM, certo? Que já vem de fábrica aí do teu notebook, do teu computador, até mesmo do teu celular. Então, dessa BIOS, ela vai controlar algumas coisas, principalmente voltado para a parte aí mais física, tá certo? Então, a BIOS, ela faz 3 coisas. Assim que você clica no botão lá de ligar o computador ou o seu notebook, ela vai executar 3 funções. A primeira função é o POST. O que é isso? Vai verificar se está todo mundo ligado, se está todo mundo funcionando. O que é esse todo mundo, professora? Os dispositivos, HD, memória RAM, processador, tá? Então, ó, ele verifica se os componentes instalados na placa-mãe funcionam, principalmente processadores e memória RAM. Então, a BIOS tem essa função aí, quer dizer, essas 3 funções. A primeira função é o POST. Outra função que a BIOS faz, pessoal, é um controle entre a parte lógica e a parte física. Por exemplo, teclado, mouse, monitor, né? Essas operações de entrada e saída também. A BIOS, ela vai prestar atenção e tudo isso acontece, tá bom? Quando a gente liga a nossa máquina, perfeito? A última coisa é, de fato, né? Saber se está tudo em ordem, se está tudo ok. Ela vai dar uma verificada rapidamente em tudo, né? Em todos os dispositivos que precisam acordar, digamos assim, que precisam inicializar para que a gente possa estar usando o computador. E caso isso não aconteça, é o que a gente entende, que a gente viu lá em placa-mãe, quando ela começa a dar o bip. Então, o bip, ele é originado aí da BIOS, quando não tem uma resposta de um determinado dispositivo acoplado à placa-mãe, ou a memória que ela não conseguiu ler, então ela vai bipar. Então, a BIOS ajuda a placa-mãe a fazer isso, tá bom?
Aí vem aquela coisa, mas a BIOS para computador novo não existe. O que é isso? Não é BIOS mais, é outro nome. Gente, a BIOS ela tem essa função. E onde é que eu encontro a BIOS, professora? Ela está, como eu falei, dentro de uma memória ROM, né? Que a gente pode chamar também, se fosse assim, a CMOS, uma peçazinha que existe dentro lá da placa-mãe, certo? Qual é a diferença da BIOS antiga e a BIOS nova? É simplesmente a questão da evolução das coisas. A gente lembra que lá no HD, para fazer particionamentos, dependendo de uma coisa, você depende da tabela de partições. E existem duas tabelas de partições, MBR e GPT. A MBR ela é limitada. Então, até aquele momento dela, a gente pode chamar assim, MBR com a BIOS antiga, elas se davam bem, certo? Aí o que aconteceu? Surgiu uma nova tabela de partição mais atual, mais rebuscada, que a gente chama de GPT. Então a GPT surgiu, melhorando a MBR e consigo trouxe também evoluções na BIOS. É somente isso, tá? Essas funções que eu acabei de falar para vocês sobre a BIOS, elas continuam da mesma forma, tá bom? Só que agora tá renovada. Mais uma telinha aí de BIOS para vocês também, né? Aqui, lá em cima ele está falando, ó, BIOS Setup. O que é Setup? Setup, se você colocar aí no Google Tradutor, ele vai te dizer que é configuração ou configurar, tá bom? Então, pessoal, dentro aí da BIOS, desse Setup, que é de configuração, a gente pode fazer várias configurações, inclusive lá do boot, né? Para escolher na hora de você formatar, escolher por onde é que você vai formatar, por onde é que você vai inicializar o seu computador. Se é pelo pendrive, se é pelo CD, se é pelo DVD, ou pelo HD, tá bom? Aí esse novo nome, né, que a gente fala de BIOS, ele surgiu com tem esse novo nome aí, UFI, tá? Mas pela tradição da BIOS, a gente entende ainda hoje como BIOS, tá bom? Mas como eu falei, ela é uma BIOS melhorada, a UFI, tá ok? Aí você pode perguntar, professor, e qual a diferença assim, visual entre uma BIOS modelo antigo, né, junto com a MBR, e essa BIOS modelo novo junto com a partição GPT ou chamada de UFI? A primeira diferença visual, pessoal, é que na BIOS mais antiga, a gente configurava ela ou entrava nela, andava nela, com as teclas do teclado ali, com aquelas setinhas. Hoje não. Quando você entra em um setup, apertando a tecla Delete, quando vai inicializar a máquina, e que ela aparece esse setup, da forma que vocês estão vendo, e que você pode, dessa forma, né, bonitona, aí você já dá a cara que não é aquela BIOS antiga, é uma BIOS nova, a UFI. Mas também, se você encontrar uma BIOS assim ainda, com esse aspecto, mas você consegue andar nela, né, nas configurações aqui nos menus, utilizando o mouse, com certeza já é uma BIOS com a tabela de partições GPT, e também chamada de UFI, ok? Então, como eu falei, né, onde é que fica essa BIOS? Fica aí nesse semicondutor chamado de CMOS, tá bom? Vai ficar gravado lá as configurações do setup da tua placa-mãe. A pergunta que muitos podem estar fazendo ou podem fazer, essa BIOS, esse setup, né, ele pode ser atualizado, esse firmware, esse programinha que vem lá na memória ROM, pode ser atualizado? Pode, pessoal. A marca aí do teu computador, do teu notebook, você pode estar entrando no site para ver se tem alguma atualização de firmware, de BIOS, de setup. E se tiver, é como uma instalação simples, né, entre aspas, de um programa, digamos assim, em que ele vai atualizar. Agora, tem que ter alguns cuidados. Você não pode desligar o computador, né, não pode faltar energia, caso do notebook aí, ou do computador, que não tem bateria, tá? Esse processo tem que ser feito diretamente aí, sem nenhum risco de cair a energia. Existem umas coisas, pessoal, dentro aí da computação, de montagem, de manutenção, que só resetando a BIOS dá jeito. Às vezes o computador está apresentando um determinado problema, ou está bipando, certo? E às vezes você resetando a BIOS, né, volta normal, isso é como se tivesse apagado aquele problema, e a máquina volta a funcionar de maneira normal, tá? Aí como é que você faz isso? Então, como a gente não teve essa aula prática para isso, mas tem essa forma lá na placa-mãe, perto da bateria que fica na placa-mãe,
você pode encontrar essa inscrição CLR CMOS, que tem esse jumper, tá? Então, o jumper está para esse lado e a máquina está funcionando, então ele está no momento, ok. Como é que eu faço para resetar? Você pega esse jumper, retira esse jumper e joga para cá, ó. Veja que tem um pino sobrando. Então, você joga para cá, certo? Ó, essa outra foto vai estar normal. Se tiver assim, estiver funcionando, é porque está normal. Para você resetar, joga o jumper para outros pinos e deixa um de fora. Quando você for ligar a máquina, o que vai acontecer? Ela não vai ligar. Nesse momento, quando você apertou o botão, ele está fazendo, vai jogar um sinal elétrico, e aí quando ele vê que o jumper não está no local correto, aí ele faz esse clear, né, esse reset. Aí você pega o jumper de novo, joga para a posição normal, liga a máquina, e ela, às vezes, resolve muitos problemas que podem acontecer, ou que podem estar acontecendo na máquina, tá? É só uma dica aí para vocês. E o nosso último tópico, pessoal, a fonte de energia. Nada mais é do que levar a energia elétrica da tomada para alimentar a placa-mãe, o processador e todos os outros componentes que a gente já sabe que precisa de energia, tá certo? Então, é uma fonte, ela é chamada de fonte bivolt, certo? É uma fonte que a gente sabe que a conexão lá na placa-mãe é de 20 ou 24 pinos, só tem uma forma de você encaixar. Cada um daqueles fios da fonte tem umas cores, e cada uma dessas cores, pessoal, tem uma certa voltagem. Dá até para a gente fazer algumas brincadeiras e alguns testes também. Mas o principal teste que eu quero trazer para vocês se lembrarem, é o seguinte. É o teste da fonte. Como é que você faz um teste sem ter uma máquina específica para teste, para você saber se a fonte está funcionando ou não? Então, você vai pegar aqui os pinos dela, né? E você vai ver que só tem um fio verde e tem vários outros pretos. Pega um clipe e a ponta de um clipe vai no fio verde e a outra ponta em qualquer fio preto. Dessa forma aqui, né? Ó. Um fio verde e outra ponta em qualquer fio preto. Fazendo isso, faz essa conexão, você está fechando um circuito, né? Um circuito ali, tá? Aí o que você faz? Liga a fonte na tomada. Se ela energizar, se ela começar a rodar aquela ventoinha que tem lá dentro dela, é porque ela funciona, ok? Então, é um teste simples que você pode fazer sem nenhum problema, não tem perigo, tá? Coloca, fecha o circuito, liga ela lá na energia e pronto. Outra coisa também que a gente não pode esquecer, né? A fonte da energia, ela liga a placa-mãe, ela tem um cabo que vai ligar lá na placa-mãe, ela tem outros cabos que vão ligar, por exemplo, né? Os drives de DVD, de CD, vai ligar também os HDs, né, no modelo aqui antigo, IDE, ou nesse modelo mais recente, né, o modelo SATA, tá, pessoal? Ela vai ter esses fios, né, para ligarem esses componentes. Outro componente importante tem que ser ligado essa fonte específica para o processador. Algumas das fontes vai ter, que a gente chama de single ATX, que é esse cabozinho aqui que tem esses 4 pinos, essas 4 entradas, ou o dual ATX, que é um fio que você vai ver aí, que vai ter duas cabecinhas, digamos assim, tá bom? Lá na placa-mãe, ó, um exemplo tá aqui, né, um exemplo dessa placa-mãe, você consegue ver printado na placa, ó, ATX 12 volts, né? É justamente esse cabozinho que é específico para o processador. Se esse cabo não estiver ligado ao local correto e você pensou que estava tudo conectado, e quando ligar, ela não vai ligar, porque o processador ele não está energizado, então não vai acontecer nada. Então, o seu computador não vai ser ligado. Então é isso, pessoal. Esses foram os nossos 2 últimos assuntos dentro da recuperação. Espero que tenham entendido. Respondam às atividades. E um abraço a todos. Até a próxima.